Conhece-te a ti mesmo e assim conhecerás o universo e os deuses. Esse é um aforismo socrático. Na verdade, esse texto foi dado ou falado que é de autoria de Sócrates. Mas o que nós sabemos é que esse texto existe já há um tempo anterior a ele. Mas o que é interessante é que essa jornada pelo autoconhecimento tem ganhado grande ênfase nos últimos anos. Muitos têm buscado, por exemplo, incessantemente, pelo menos uma fagulha de um conhecimento sobre si. Eles acreditam que se souberem coisas que estão escondidas dentro deles, eles obterão códigos e se tornarão super pessoas que farão coisas impossíveis. E é interessante que essa ideia de autoconhecimento tem se tornado cara ao ser humano. Fortunas são gastas para obterem um lapso de percepção de um potencial que está adormecido. As pessoas não medem esforços para obter um flash que seja de uma autognose. Mas apesar dessa busca intensa atualmente, não significa que isso é algo que a humanidade inventou agora. Não. Esse desejo de entender melhor o ser, de buscar algo, uma força dentro de si, para superar limites, para fazer coisas, isso não começou agora. Isso começa há muito tempo. E nesse aforismo que nós temos de Sócrates, que ocorre pelo 6º século antes de Cristo, nós já vemos que isso era algo que as pessoas tinham anseio, tinham sede, tinham desejo. Nessa ocasião do 6º século antes de Cristo, tem uma história muito bacana. Querefonte, que era um discípulo de Sócrates, considerado um amigo fiel, foi até a cidade de Delfos. E lá, chegando no oráculo de Delfos, um ambiente onde as pessoas buscavam sabedoria, foi até o templo de Apolo. Chegando no templo de Apolo, ele vai perguntar para a sacerdotisa, uma espécie de espelho meu. Ele diz, olha, existe alguém mais sábio do que Sócrates? A sacerdotisa então vira para ele e diz, não existe. O homem mais sábio do mundo é Sócrates. E aí Querefonte volta a Atenas animado para falar isso para Sócrates. Só que, contudo, Sócrates não fica feliz com essa história. Porque Sócrates tinha em sua mente de que ele não era melhor do que os outros, que ele não tinha mais conhecimento do que os outros, que ele não era mais sábio do que os outros. E isso, ao invés de alegrá-lo, isso fez com que ele refutasse ou tentasse refutar isso com a sua vida. Tanto é que aí ele vai falar uma outra frase que ficou extremamente conhecida, que é, só sei que nada sei. A ideia de Sócrates nesse momento é refutar exatamente a afirmação de que ele é o homem mais sábio do mundo. O que ele faz? Ele começa a andar com vários sábios, começa a perguntar para eles, e o jeito que Sócrates encontra é fazer perguntas desafiadoras. E ele quer te retrair ou receber todo o conhecimento possível que eles podem oferecer. Então, Sócrates se encontra com muitos sábios da sua época e acaba saindo frustrado. Por que ele sai frustrado? Porque todos os sábios não conseguem dar um exemplo para ele de vida. Os sábios só conseguem dar ilustrações. Só conseguem falar, olha, e se você fizesse isso aqui dessa maneira, como se fosse tal. Mas nenhum deles vivia aquilo que informavam. Então, Sócrates entende que a mensagem que está escrita lá no templo de Apolo, que é, conhece-te a ti mesmo. Essa frase não era dele. Que essa frase estava falando sobre o próprio Sócrates, mas de que ele era o homem mais sábio do mundo, porque ele sabia que nele não residia todo o tesouro de conhecimento e sabedoria. Então, pelo fato de reconhecer a sua ignorância, o homem se torna sábio. Porque somente assim ele consegue aprender com os demais. Quando você acha que você sabe tudo, primeiro, você não sabe nada. Segundo, que você não aceita aprender com mais ninguém. E a ideia, então, desse aforismo socrático
é que o homem que acredita que sabe demais, que não pode aprender com mais ninguém, esse homem acaba se tornando tolo. Por isso, então, ele diz, olha, conhece-te a ti mesmo e assim conhecerás o universo e os deuses. Ele não está dizendo que você, numa busca introspectiva, você vai conhecer toda a verdade do universo, não. O que ele está querendo dizer é que existe sim uma correlação da sabedoria com algo que é transcendente, algo que é divino. Basicamente, em outras palavras, Sócrates está dizendo, você não vai ser sábio, ou você não vai conhecer nada do universo, ou nada daquilo que é transcendente, se você não reconhecer sua ignorância. Se você não reconhecer que você tem algo em falha e que precisa melhorar. É interessante essa ideia, porque o que nós vamos ver com o próprio filósofo Sócrates é que a gente precisa ver a nossa limitação. Se a gente vê a nossa limitação e reconhecer a nossa limitação, então a gente vai ter a possibilidade de ver coisas maiores, coisas mais grandiosas, coisas mais poderosas. Tá, e o que isso tem a ver com o nosso livro de Jeremias? Basicamente, tudo a ver. Por quê? O livro de Jeremias não foi escrito para ser uma resposta para o conceito de sabedoria grega. Ele é uma coleção de coleções, já que ele possui todos os frutos do ministério de Jeremias. Por que ele é chamado de coleção de coleções? Lá você tem poesias, você tem orações, você tem sermões, tudo dos 40 anos de ministério do profeta Jeremias. E está ali numa coleção, numa coletânea, nesse livro. Então, o profeta deseja que todos aqueles que lerem o seu livro sejam alcançados pela sua pregação em meio a um povo terrivelmente teimoso. Ele quer que a gente tenha a certeza de que por mais que busquemos o autoconhecimento para de alguma maneira tirar proveito disso, nada será mais proveitoso nessa vida do que conhecer aquele que nos deu a vida. O Senhor que nos formou, Ele nos conhece antes mesmo de sermos conhecidos e esperados pelos nossos pais. O Senhor nos conhece tão bem, nos conhece tanto, que Ele sabe da palavra que virá na nossa boca, antes que a gente fale ela. Logo, nos fica então uma pergunta, um questionamento. Quem somos? Quem somos? Somos um número no registro de cadastro de pessoa física? Somos um número na carteira profissional? Somos uma função que atualmente exercemos? Somos participantes de um estilo musical que gostamos? Somos um simples resultado de comida que ingerimos? Veremos então agora com Jeremias que somos muito mais do que isso. Somos um povo escolhido para grandes feitos em meio à humanidade. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Significa que temos propósito. Significa que nós não somos um zero no meio de tantos números. Nós temos nossa importância, nós temos nossa valia. Nós servimos a um Deus grandioso e poderoso, que deseja nos usar, que deseja fazer com que a nossa vida tenha sentido de verdade. Nós somos escolhidos do Senhor. Logo, se a gente não é apenas um algoritmo, nesse mundo cheio de números, qual é a melhor maneira de decifrarmos o que somos? Ou pelo menos, como a gente pode ter uma pequena compreensão de quem nós somos? A resposta é dada nos primeiros versículos do livro de Jeremias. E sabe como que a gente é conhecido? Ou que a gente reconhece o que somos? Pelo nosso nome. É o nosso nome que vai dizer o que somos, ou quem somos. E o que é interessante é que nomear é um ato de esperança. Vocês já repararam nisso, que nomear é um ato de esperança? Por exemplo, quando tem um casal que recebe a notícia que está esperando um filho, automaticamente eles dizem, olha, se for menina, vai chamar tal. Se for menino, vai chamar Levi. Aleluia. Pois bem, o que acontece? Quando a gente começa a pensar nos nomes, a gente não tem relacionamento ou relação nenhuma.
A gente não sabe nem o sexo. A gente ainda não teve o primeiro ultrassom, nem ouviu o coração bater. Mas só de saber, e alguns pais já falam isso antes mesmo de engravidar. Se eu tiver um filho e for menino, vai chamar Ronaldo e vai usar a camisa 9 da seleção brasileira. Algumas mulheres, então, falam, se tiver um filho, uma filha, e for menina, se tiver uma menina, vai chamar Alice, porque ela vai viver no País das Maravilhas em casa. Pois bem, veja que o nome é um ato de esperança. As pessoas colocam um nome na esperança daquilo que essas crianças, esses futuros adultos se tornarão. É por isso que, por exemplo, que a gente tem nome bíblico. Na maioria dos casos, os crentes aqui, que receberam nomes bíblicos, receberam porque tem uma história importante dentro da palavra de Deus e seus pais gostariam que a sua história de vida fosse replicada, pelo menos as partes boas, não as partes ruins. É interessante que você pode fazer um exercício missionário. Eu já fiz isso. Chega hoje, em qualquer lugar, por exemplo, num presídio, ou até mesmo num lugar onde você sabe que tem a criminalidade rolando solta. Pergunta o nome dos cidadãos. A maioria é Elias, Eliseu, Mateus. Tem uns que chamam até Obadias. Qual que é a ideia? A ideia é que seus pais tinham no coração de que eles seguissem o caminho, a trajetória desses homens de Deus. É uma referência. Olha, por exemplo, eu coloquei o nome do meu filho de Davi por causa disso. Além de gostar muito do personagem Davi, reconhecer a humanidade dele. Davi sim, foi adúltero, foi um assassino, foi um pai relapso. Mas a minha esperança não está nessas histórias. A minha ideia é que meu filho Davi seja melhor do que o Davi da Bíblia. Mas algumas coisas são notáveis, como um homem de fé. Por exemplo, a coragem dele, ainda sendo muito novo, em enfrentar um gigante que ninguém queria enfrentar, confiando no Senhor. Porque na cabeça de Davi, a ideia era, eu enfrentarei ele, mas quem vai batalhar por mim vai ser o Senhor. Então eu coloquei meu nome do meu filho de Davi, por quê? Porque numa situação de saúde que a gente enfrentava, antes mesmo de saber o sexo dele, bem no início da gravidez, ele teve um grande problema, um grande gigante. Então eu falei, vou colocar o nome dele de Davi, de propósito. Porque se ele vencer esse gigante, meu coração vai sempre se lembrar de que quem batalha as batalhas dele não é ele, mas é o Senhor. E eu coloquei o nome dele de Davi. Lógico, eu tinha esperança dupla. Primeiro, eu queria relembrar meu coração dessas batalhas. Mas também eu sonhava que o Davi usaria a camisa 10 do Real Madrid. Seria chamado Rei de Madrid. E que traria muito dinheiro para nossa casa. Infelizmente, o que ele traz é só gasto. Mas também tem uma outra esperança que nasceu no meu coração, no meio da caminhada. Quem sabe meu filho Davi não será o rei de Madrid, não jogará com a camisa 10 do Real Madrid, mas pelo menos, ou melhor ainda, será um grande pastor. Ou será um grande compositor de belos hinos, assim como Davi é. Afinal de contas, os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Interessante. Foi por essa razão que eu coloquei o nome dele de Davi. E o Natan? Coloquei o nome dele de Natan por um outro motivo. Porque você acha que eu queria ele sendo um profeta que afrontasse reis? Apesar de que ele é bem aforadinho, viu? Bem desaforadinho. Mas você acha que eu queria um profeta com coragem e ousado, que tivesse a capacidade de enfrentar reis? Ousadia para chegar aqui, na frente de qualquer um que for, e falar, olha, vigia, guarda a tua casa. Não, a minha ideia com o Natan era diferente. Qual que era a minha ideia? Eu imaginava, sempre sonhei com uma cena. Eu chegar em casa tarde, depois de um dia de trabalho, cansado. Quando eu entrar, abrir a porta da sala, eu ver uma bola rolando. E eu olhar e ter um vaso quebrado no chão. Nesse instante eu com certeza ficaria nervoso e falaria, quem fez isso? Então Natan levantaria com ousadia, apontaria para o Davi e falaria, você é este homem. Esse era o meu sonho. Não aconteceu, porque quem quebra as coisas em casa é o Natan. Mas quem sabe, Natan será levantado como um grande profeta do Senhor.
Mais uma vez, os planos do Senhor são maiores do que os nossos. É exatamente por isso que eu tinha a esperança de ter uma menininha. Eu sempre tive a esperança de ter uma menininha. Hoje não posso mais. Já estou operado há alguns anos, então não posso ter mais filhos. Mas eu sonhava em ter uma menina. E se eu tivesse uma menina, eu ia colocar o nome dela de Betseba. Para completar a história, irmãos. Aí ficaria tudo fechado. A filha é minha, eu coloco o nome que eu quiser. Pois bem, isso não vai acontecer. Nenhuma filha minha correrá o risco que eu não posso ter mais filhos. Mas o que acontece? A gente nomeia com esperança. A gente nomeia esperando que nossos filhos seguirão esses caminhos. Nós nomeamos nossos filhos com nomes bíblicos, porque a gente sonha que ele ame o que nós amamos, que eles façam o que nós fazemos, que eles sirvam ao Senhor como nós servimos. E é isso que a gente deposita quando a gente coloca um nome. No tempo de Jeremias, isso não era diferente. Os nomes eram dados na esperança daquilo que os filhos se tornariam, ou de uma realidade ali naquele momento. Por exemplo, o nome Iacov, que significa calcanhar, não é dado porque o seu pai achou que ele seria alguém que daria rasteira nos outros. É dado simplesmente pelo fato que ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Então, por causa daquela situação, o seu nome é calcanhar. Mas, na verdade, se você olhar a palavra etimologicamente falando, pode ter até alguma coisa a ver com é Deus quem salva, ou é Deus quem opera. Mas, no caso de Jeremias, aqui como os crentes no Senhor, os pais colocavam o nome dos seus filhos para fazer menção da ação divina entre os homens. Então, Jeremias, Iremiarco, pode significar duas coisas. Primeiro, o Senhor é exaltado, ou o Senhor lança. E aqui, a gente pode imaginar na cabeça de Ilquias e sua esposa, que eles colocam esse nome em Jeremias, na esperança, vislumbrando os anos vindouros, e que seu povo veria em Jeremias alguém em cuja vida o Senhor seria exaltado. Ou, com o mesmo olhar de esperança, eles contemplaram o futuro e vislumbraram no filho uma pessoa que seria lançada na comunidade como um dardo representativo de Deus, invadindo as defesas do egoísmo com a justiça e a misericórdia divina. Talvez Ilquias e sua esposa desejam que o seu filho verdadeiramente seja uma flecha na aljava do valente. Uma flecha a ser lançada para entrar nos corações que estão ali petrificados, corações de pedra. Pois bem, outros nomes nos são apresentados para nos mostrar a importância dos nomes, para nos mostrar quem são de verdade. Por exemplo, a gente tem o nome de Josias, que significa o Senhor sara. Lemos de Joaquim, o Senhor eleva. Zedequias, o Senhor é justo. Os nomes eram basicamente para antecipar o que cada um seria quando se tornasse adulto. Então, pensamos nisso exatamente, porque o nome é a maneira certa de dirigir-se a alguém e também o meio pelo qual fazemos ele ou ela responder. Ansiamos que os nossos filhos respondam ao nome que damos a ele. Eu lembro que no início da investigação do diagnóstico do Davi, nós chegamos até uma doutora. E ela me perguntou: pai, o que mais te incomoda do seu filho? E eu respondi para ela: o que mais me incomoda hoje com a situação do meu filho é que eu chamo ele e ele não atende. Ele não entende o nome dele. Eu chamo Davi e ele não entende que ele é Davi. Isso me incomoda. Eu gostaria que ele pelo menos respondesse, porque se ele não responder, como ele vai saber que eu estou falando com ele? Eu dei o nome de Davi a ele para que ele respondesse todas as vezes que eu chamasse ele Davi. Como ele vai saber o significado do nome dele? Como ele vai saber a própria história dele se ele não entende que ele é Davi? Foi uma das coisas que me deixou amargurado, na esperança de que meu filho um dia pudesse responder quando eu chamasse ele Davi. Uma coisa simples, que vários pais têm isso, uma dádiva do Senhor. Mas talvez pais de crianças atípicas não tenham, como no meu caso. O que nós vemos o Senhor trabalhar dia a dia é que hoje eu chamo Davi, ele não só atende, como ele vira para mim e fala assim: sim, Senhor.
Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas isso era uma das coisas que me deixava em choque. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Que parece que o mesmo vai ocorrer com Zedequias e Joaquim. Eles parecem não ter entendido o que os seus nomes significavam. Zedequias, por exemplo, recebeu um nome glorioso, mas não foi fiel a ele, nem aplicou justiça. Joaquim recebeu um grande nome, mas lhe deu as costas para o seu nome. E por isso, teve uma vida pequena. Grandes nomes, então, vêm com grandes responsabilidades. Precisamos viver de acordo com aquilo que o Senhor espera que vivamos. Ou então, ao abandonarmos nosso propósito, também vamos renunciar a um grande futuro. A culpa não está em quem dá o nome. A culpa não está em quem vocaciona. A culpa não está em quem chama, mas se nós atendemos a esse chamado. Se nós compreendemos o que somos. E o que somos aqui nessa noite, igreja? O que somos, apesar de nossos nomes serem diferentes, não serem iguais, tem uma coisa que somos chamados. E que isso faz parte da nossa identidade. Nós, aqui, somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, como foi possível ao jovem Jeremias cumprir o que lhe fora vocacionado? Ser o que o seu nome esperava que fosse. E não caísse no mesmo erro de Zedequias e Joaquim. E a resposta é que não foi Jeremias, mas o Deus de Jeremias que lhe garantiu isso. Pois Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece o nosso caráter, Ele conhece o nosso íntimo, e sabendo o que é melhor para nós, Ele sempre sabe nos conduzir. Preste bem atenção numa coisa. Eu poderia chegar para vocês hoje e falar o seguinte: tá vendo aquela cadeira? Ela serve para jogar vôlei. As pessoas sobem em cima dela, levantam a bola, sacam, e ela serve para isso. Você viraria para mim e falaria assim: pastor, o senhor está louco. Essa cadeira não serve para isso. Essa cadeira aqui serve para outra coisa, outra finalidade. Se eu tenho que colocar ela na ponta da piscina e pular, que ela serve como um trampolim. Outros chegariam e falariam assim: vocês estão tudo maluco. Essa cadeira não serve para isso não. Essa cadeira serve para varrer a igreja. E começa a arrastar a cadeira pela igreja. Tá, quem é que consegue dizer ao que verdadeiramente serve esse objeto? A cadeira. Aquele que fez a cadeira. Aquele que construiu a cadeira. Que deu um destino a ela. Que deu um propósito a ela. Então aquele que fez a cadeira, que sabe para que ela serve, sabe o sentido dela, vai chegar: não é para isso essa cadeira, é para você colocar aqui, você se assentar e ficar ouvindo o pastor Levi Júnior pregar, aleluia. Só quem faz, quem cria, tem a possibilidade de dizer para que serve. E é isso que acontece conosco. Não adianta você querer fazer aquilo que você bem entende. Não adianta você querer agir da maneira como você bem entende. Não adianta você querer fazer as coisas do seu jeito. Você foi criado. Você tem um propósito. Você obedece a um Senhor, aquele que sabe, que te formou e que te conhece. E Deus vai deixar claro isso a Jeremias. Ele vai mostrar que ele conhece ele mesmo antes de que Jeremias mesmo desse por conta da sua própria existência. Ele conhece Jeremias antes que sua mãe reparasse as mudanças em seu corpo. Ele conhece Jeremias antes que sua mãe tenha o primeiro enjoo. E que ela vira e fala para Uquias, fala assim: tô achando um negócio aqui estranho. Tá normal essa parte aqui? Tô sentindo um pouco inchado. Rapaz, eu estou com uma vontade estranha de comer tijolo com ketchup. Antes mesmo de sua mãe ter qualquer sinal de que esperava por ele, o Senhor conhece ele. Antes que Uquias colocasse a sua cabeça na barriga de sua esposa para ouvir o coraçãozinho ou para ouvir ele e para sentir o chute dele, o Senhor conhece ele. Antes que fosse concebido pelos seus pais, o Senhor já havia concebido pensamentos sobre Jeremias. E uma boa notícia é que os pensamentos que o Senhor tem, não somente para Jeremias, mas para todos nós, porque Ele também nos conhece. Ele sabe da nossa existência, mesmo quando a gente ainda nem se deu conta da existência dEle. Ele sabe que muito antes
de começarmos a formular perguntas sobre Ele, Ele já nos questionava. Antes das nossas mentes serem transpassadas pelo pensamento de que Deus poderia ser importante, Ele nos concedeu importância. Somos conhecidos antes de conhecer qualquer coisa. E isso é uma benesse, uma grande benesse. Por quê? Porque agora nós temos a consciência de que nós servimos alguém que nos conhece melhor do que nós mesmos. Que nos conhece melhor do que nosso pai, nossa mãe. Nos conhece melhor do que o nosso cônjuge. Nos conhece melhor do que os nossos filhos nos conhecem. Ele nos conhece bem. E por nos conhecer bem, Ele sempre sabe o que é melhor para a gente. Essa é uma grande bênção para qualquer pessoa. Sabe por quê, meus irmãos? Saber que o Senhor nos conhece tão bem, que nos conhece até mesmo antes da nossa própria existência. Principalmente para aqueles que passam por um tipo de injustiça nessa terra. Injustiças que são comuns no mundo mau como esse que nós vivemos. Porque aqueles que são conhecidos pelo Senhor podem ter a confiança, a certeza de que pode o mundo inteiro falar que você é uma coisa que você não é. Ele ainda te conhece. Que fez algo que jamais fez. Ele ainda te conhece. Podem colocar palavras na sua boca. Falar que você falou coisas que você não falou. Ele ainda te conhece. Podem te difamar, podem te caluniar. Pode tentar destruir você, destruir a sua moral, a sua reputação. Ele ainda te conhece. Deus conhece você, meu querido irmão. Ele sabe o que você faz. Ele sabe o que você fala. Ele sabe o que você vive. Deus sabe de tudo. Ele conhece seu caráter. E se as acusações contra você não são verdadeiras, ainda que todos em seu redor acreditem nelas, tenha certeza de uma coisa: Ele te conhece. Nada fica oculto aos seus olhos. Não há conversas que não cheguem aos ouvidos do Senhor. Ele te conhece verdadeiramente. Ele te conhece. Ele te conhece. Não importa o que falam de você. Não importa o que talvez a sua família, talvez fora dos caminhos do Senhor, tenha falado sobre você. Não importa os apontamentos, os julgamentos, as palavras ferinas que foram lançadas sobre você. Você não é isso. Você não faz parte disso. Esse não é você. Não foi para isso que o Senhor vocacionou você. E hoje, nessa noite, eu só vim aqui lembrar o seu coração. Ele te conhece. Ele te conhece. Ele te conhece. Aleluia. O salmista já nos orienta para que a gente tenha segurança e sempre se refugiar nele, que Ele nos conhece. Porque já que Ele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Ele te conhece. Ele te conhece. É por isso que crente não vive atrás de autoconhecimento. Crente vive atrás de conhecimento do alto. Conhecer mais da gente não vai mudar nossa existência. Não vai nos colocar no trilho certo. Não vai mostrar a nossa vocação. Não ansiamos por saber mais de nós, mas por conhecer mais dele. Nessa vida que nós vivemos, devemos replicar as palavras do filósofo Santo Agostinho, quando ele diz: conhecer-te, ó conhecedor de mim mesmo, assim como sou conhecido por ti. Nossa vida é uma busca incessante, não para conhecer códigos dentro da gente, para que a gente faça coisas extraordinárias,
Nossa vida é uma vida incessante de busca, buscando coisas da parte do Senhor, para que o poder dele opere através de nós. Somente assim seremos completos. Somente assim viveremos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Minha vida só tem sentido quando eu busco conhecer mais daquele que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Isso tem mais valor do que conhecer a mim mesmo. Afinal de contas, nós somos o que ele diz que a gente é. Nós não somos as ofensas que despejaram sobre nós. Nós não somos os traumas que nós guardamos durante toda a nossa infância e adolescência daquilo que falaram sobre nós. Nós não somos isso. E o que somos então? Nós somos filhos amados de Deus. É lindo saber que a nossa história, a história da nossa vida, ela se encaixa numa história que já está em curso. Não começa do zero. Não é algo que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem uma garantia. A gente tem um Senhor que cuida da gente. O profeta Jeremias, antes mesmo de nascer, ele foi convocado para lutar ao lado de Deus nessa batalha do céu contra o inferno. Assim, também nenhum de nós nasce neste mundo para ser apenas um mero espectador. Se você achou que nesse mundo você só nasceria para sentar no banco da igreja e assistir culto, você está muito enganado. Não há meio termo para aqueles que se alistam no exército dos céus. Ou a gente aceita a vida para a qual fomos consagrados, ou traiçoeiramente a gente deserta, a gente vai embora. A gente não pode dizer para o Senhor: Senhor, espera um pouquinho, ainda não me sinto pronto. Aguarde até que eu resolva algumas pendências. Deixa que eu enterre meus pais. Deixa que eu volte e faça alguma coisa. A gente não tem essa liberdade, a gente não tem essa opção. Nessa vida a gente só tem o direito de escolher qual lado a gente vai lutar. E após a gente escolher o lado que a gente vai lutar, a gente tem que ter a consciência que se servirmos a um, desagradaremos ao outro. E se servirmos o outro, vamos desagradar a um. É isso que Jesus mesmo fala. Então aqueles que escolhem o Senhor como seu general de guerra devem estar de prontidão para servir quando Ele decide chamar. Isso é um grande privilégio, meus irmãos. É um grande privilégio. Pois ao nos alistarmos no exército do Senhor, então não seremos mais considerados como um zero à esquerda, alguém sem valor. Isso eu acho incrível da parte do Senhor. Não somos alistados porque somos os melhores no que fazemos. Se você acha que você está sentado aqui, que você tem uma função dentro da igreja, porque você é bom demais, esqueça disso. Deixa isso para trás hoje. Se você acha que você é consagrado obreiro porque você prega muito, esquece isso. Porque você pode pregar muito, pregar a noite toda, mas se a unção do Senhor não estiver sobre a sua vida, de nada adianta. Se você acha que você faz as coisas porque você é bom demais, você está terrivelmente enganado. Você quer uma prova disso? Esse aqui que vos fala. Eu tenho a plena convicção e consciência de que eu não sou o melhor no que faço. É por isso que eu tento estudar tanto, para poder melhorar naquilo que eu fui chamado para fazer. Mas se me perguntar, eu tenho a plena convicção de que eu não sou o artilheiro, o camisa 10, aquele que todos ficam assistindo na hora do jogo. Eu sou mais parecido com aquele goleiro com óculos fundo de garrafa, que leva 8, 9 gols, e que mesmo levando uma goleada, o pai está lá na arquibancada dizendo: esse é meu filho, vai lá, filhão. Continua. Tenta mais uma vez. Papai tem muito orgulho de você. A minha convicção é que eu sou isso. Nas palavras de Eugene Peterson, há um lugar no reino de Deus que só pode ser preenchido por mim.
Ninguém pode me substituir ou ocupar aquele lugar. Antes mesmo de ser bom em alguma coisa, Deus decidiu que eu era bom o suficiente para aquilo que Ele estava realizando. Meu lugar na vida não depende do desempenho que tenho no exame de admissão. Por que isso acontece? Então nós vivemos, desfrutamos e fazemos coisas, não porque nós somos bons demais, porque servimos a um Deus que excede em todas as coisas. Esse sim é bom demais. Em outras palavras, mesmo não havendo no que nos gloriarmos em nós mesmos, ainda assim Deus nos chamou. E sendo chamados por Ele, recebemos um favor imerecido. Somos colocados no serviço de um Deus excelente, porque é Ele quem nos garante a vitória. Agora a pergunta é, isso não te assusta? Não te assusta, não? Saber que você é vocacionado para algo excelente, separado, santo, e que apesar das suas falhas você tem que continuar fazendo? Isso não te põe medo? Temor? De alguma maneira? Pois é, deveria. Jeremias também teme. Como um homem de carne e osso, ele fica temeroso em receber a vocação de um Deus santo. Mas nisso também opera uma grande esperança. Porque o Senhor conhece os nossos limites e os nossos temores também. Veja que coisa interessante. Ele conhece o nosso nome, Ele conhece o nosso ser e Ele conhece os nossos temores e os nossos limites. Jeremias tem apenas 20 anos de idade. E ele vai dizer, olha, eu sou uma criança. Para os dias de hoje não seria considerado criança, mas naquela época era. E como ele poderia falar então para um povo tão complicado e obstinado como era o povo de Israel? Ele se vê como uma criança e assim ele alega a sua limitação para concluir a tarefa que lhe fora determinada. Isso é mais comum do que a gente pode imaginar. Quando estamos temerosos, sempre a nossa primeira atitude é alegar incapacidade. Ou você nunca disse ou nunca ouviu. Mas é porque eu sou jovem demais. Não, é porque eu sou uma dona de casa. Não, é que eu sou alguém sem capacidade, sem estudo. Eu ainda nem me matriculei na aula de teologia. Mas, Senhor, eu não sei nem falar, como Moisés vai dizer. E assim, o chamado que é urgente, a gente vai adiando ele. Como uma espécie de função soneca. Aquela que a gente põe para despertar nosso celular, para a gente acordar a tal hora, e a gente fica assim, não, só mais 5 minutinhos. Só mais 5 minutinhos. E a hora vai passando, até que a gente olha para o relógio e fala assim, não, estou atrasado, pelo amor de Deus. Isso acontece também com a nossa vocação, o nosso chamado. A gente fica na igreja falando assim, não, mas só mais 5 minutinhos. Não, só mais 5 minutinhos. Só mais 5 minutinhos. E é possível que a hora passe e a gente perca o nosso horário. E a gente esquece que o relacionamento com o Senhor não se dá no implemento do nosso conhecimento básico ir crescendo. Pelo contrário. Mas deixa eu explicar melhor isso. Nosso relacionamento do Senhor não se dá conforme nós vamos adquirindo conhecimento. Então, talvez você olhe assim e fale assim, não, quanto mais conhecimento eu adquirir, então mais relacionamento eu vou ter com o Senhor, um relacionamento mais profundo, um relacionamento mais íntimo. Mas não é assim que funciona. Na verdade, relacionar-se com esse Deus é a base estrutural para que você cresça na graça e no conhecimento. Então, não há tempo cedo demais para se relacionar com esse Deus. Não há tempo cedo demais para fazer a obra do Senhor. Nunca é cedo demais. Nunca é novo demais. Nunca é, não estou preparado para isso. Nunca é. Sabe por quê? Porque nós vamos ver na vida de Jeremias uma grande diferença. A gente sempre olha com a nossa capacidade mundana. A gente sempre olha pensando, olha, é isso que eu consigo fazer. Mas o que a gente tem que parar de confundir são as coisas que a gente pode fazer e as coisas que o Senhor pode realizar através da gente. Olha o que ele diz a Jeremias. Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, você vai.
e tudo quanto te mandar, você vai falar. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, assim diz o Senhor. Depois disso o Senhor estende a mão, toca na boca do profeta e diz: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Realmente, esse Deus que nós servimos pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou até mesmo pensamos. Esse é o privilégio do chamado de Deus. Ele sempre capacita quem Ele chama. Quando Deus chama, é Ele mesmo quem garante. Então não há o que ter medo. Se Deus está chamando, confia, se joga e vai, porque Ele vai garantir. Ele vai ser o escudo de Jeremias. Ele vai ser o livramento de Jeremias. Assim como Ele será o nosso livramento, o nosso escudo. Jeremias, então, no final desse capítulo 1, vai sair de uma criança para se tornar uma cidade forte, uma coluna de ferro, um muro de bronze. Até vão pelejar contra ele, mas não vão prevalecer, porque o Senhor é com ele. Assim como o Senhor é com seu povo, para nos livrar. O Senhor dá então uma palavra de esperança a Jeremias. Ele vai enfrentar muitas coisas. Lembre-se que essa é uma coletânea de coleções e de sermões. Vai ter muita coisa aí em diante. Vai ter muita gente rebelde. Muita gente querendo fazer mal. Muita gente falando mal pelas costas. Gente traiçoeira. Gente covarde. Vai ter gente que vai abraçar na frente, elogiar perante todos, mas quando sai, terá gente assim. Ninguém está imune a isso. Se eu não estou, vocês também não estão. Vai ter gente que vai dizer que você falou coisas que você não falou. A vida é assim mesmo. Vai ter gente que vai fazer ou dizer que você fez coisas que você jamais fez. A vida é assim mesmo. Vai ter gente que vai colocar a culpa em você de coisas que você não tem culpa alguma. A vida é desse jeito. Mas tem um benefício de servir a esse Senhor. Qual o benefício? Deus sabe o que eu falo. Deus sabe o que eu faço. Deus sabe o que falam de mim. Deus sabe o que tramam contra mim. Deus sempre sabe de tudo. Ele conhece tudo. E aqueles então que confiam no Senhor, como Jeremias confia, se tornarão então um muro, uma coluna de ferro. Se tornarão então como os montes de Sião, que jamais se abalam, mas permanecem para todo sempre. Amém. Ele conhece a gente. Ele conhece. Ele conhece se a gente é traiçoeiro com os nossos irmãos. Ele conhece se nossa boca não está pura. Se ela está imunda. Ele sabe. A gente pode chegar aqui na igreja e enganar muita gente. A gente só não pode enganar o Senhor. Porque Ele nos conhece. Ele sabe. Os olhos do Senhor ainda estão voltados para o seu povo. Ele ainda sabe. Sabe como eu tenho certeza disso? Porque a palavra do Senhor me diz sobre isso. De que tem um Deus que, apesar de ter caminhado entre nós, sofrido das mesmas paixões que a gente, Ele venceu todo tipo de pecado. E como Jeremias, seus sermões foram anotados. Você tem várias coletâneas dele. Pelo menos 4. Chamados de evangelhos. E esse Deus, esse Senhor, é Ele quem vai dizer que conhece a gente. É Ele quem chama pelo nome, quando ninguém contou o seu nome para Ele. É Ele quem
vocaciona as pessoas. É Ele quem chega para algumas pessoas que são tidas como pessoas reprováveis, como publicanos, pecadores. E é Ele quem diz: segue-me, vem atrás de mim. E Ele dá a resposta. Por que Ele faz isso? Não foi porque essas pessoas são boas demais ou porque mereciam, não. Mas porque Ele veio exatamente para salvar aqueles que tanto necessitavam. Porque Ele não veio para os sãos, mas sim para aqueles que eram doentes. Mesmo para aqueles que têm dificuldade, que têm problema, como eu e como você. Mas Ele veio para nós. Ele nos resgatou de uma vida totalmente perversa, de uma esperança quase zero. Ele verdadeiramente tirou a gente de uma posição de zero à esquerda e nos dá um propósito. Qual o propósito então que Ele nos dá? O propósito mais belo de toda a história da humanidade. O propósito mais sublime. Ele diz: olha, vocês então ouviram de mim. Vocês aprenderam comigo. Vocês viram as minhas ações. Vocês então falaram que eu sou o seu Senhor, que eu sou o dono da sua vida. Então agora, façam aquilo que eu vos ordeno. E qual é o propósito da igreja do Senhor? Daqueles que são chamados filhos de Deus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, fazendo discípulos. Nós não somos mais zeros à esquerda. Nós não somos pessoas incapazes. Ou nós não somos pessoas improváveis, ou apenas pessoas que estão aí nesse mundo ao Deus dará. Não. Nós fomos chamados pelo Senhor para nos tornarmos algo sublime, filhos de Deus. Não tem posição mais elevada do que essa. Não tem algo que seja mais o maior prestígio do que esse, do que ser filho de Deus. Nós, pecadores, filhos dos homens, que volta e meia pisamos na bola, que volta e meia derruba um irmão sem querer e às vezes por querer, que volta e meia faz o mal que não quer fazer e o bem que quer fazer não faz. Nós, um povo de verdade complicado, difícil até, nós fomos vocacionados por esse que olha para a gente e diz: eles não são o que estão dizendo que ele é. Eles não são aquilo que falam que eles são. Eles são aquilo que eu digo que eles são. Porque eu conheço a cada um deles antes do ventre da mãe deles. Agora, você pode ter entrado nessa noite até pensando: será que eu não fui esquecido? Será que no meio do caminho tanta gente se achegando, Deus não se esqueceu de mim? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta. Ainda assim, esse Senhor que nós servimos não se esquece de você. E sabe por que Ele não se esquece de você? Por causa do seu nome. Lembre-se que nós falamos que o nome é uma das coisas principais para sermos chamados, para termos relacionamento. O nome é o que diz que somos. Pelo nosso nome. Um dia nós teremos esse nome trocado. Receberemos uma pedrinha branca e lá terá um novo nome. Eu não sei qual será meu nome. Nem imagino qual será. Você também não sabe. Mas a gente sabe que nós receberemos um novo nome. Mas antes de recebermos um novo nome, ou melhor dizendo, só receberemos um novo nome, porque o nosso nome, o nome que a gente usa agora, que a gente constrói a nossa história, onde está então formando a pessoa que somos, esse nome está cravado nas palmas daquele que me amou. E porque o meu nome está cravado nas suas mãos, porque o meu nome está lá, é que eu sei que um dia eu receberei um novo nome. Não é pela minha vocação, não é pelo meu jeito de viver, não é
pela minha posição, pelos cargos que tenho. Nada disso acontece por minha causa, mas tudo ocorre por causa dele. Um dia eu o verei face a face, porque ele escreveu o meu nome na palma da sua mão. Ele que me conhece, ele que sabe tudo de mim, aquele que conhece o meu deitar e o meu levantar, aquele que sonda os meus pensamentos, aquele que sabe se a minha oração é sincera ou não é, aquele que sabe se as minhas atitudes são de bom coração ou não são. Porque lembre-se que Jeremias mesmo vai dizer: o coração do homem é enganoso, não vai pelo seu coração, vai sempre pelo coração do Senhor. Ele que me conhece, que vê como eu trato a minha esposa, vê como eu falo com os meus irmãos, vê como eu me refiro ao meu pastor, vê como eu trato os obreiros. Aquele que vê quando ninguém vê, aquele que sabe o que ninguém mais sabe, esse decidiu, por sua misericórdia e graça, entregar a sua vida santa em meu favor. Como então eu não vou entregar a minha vida a Ele? Que eu possa fazer uma frase sincera, dizer uma frase sincera, e que ela não seja apenas palavras vazias saindo da minha boca, mas seja a verdade que exala do meu coração. Que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. Aleluia. Que Cristo viva em mim. Porque afinal de contas, Ele me conhece. Ele me conhece. Não há como fugir dele. Não há como enganá-lo. Não há como fazer oração com palavras vãs ou vãs repetições, porque Ele conhece a gente. A gente pode falar uma coisa, mas o coração está cheio de outra. E o seu ouvido é tão atento para nos ouvir, que Ele não só ouve o nosso clamor, Ele ouve o nosso coração também. Ele nos conhece. E esse é um grande benefício de servir ao Senhor. Que nós possamos então, na nossa vida, entender que conhecer a si mesmo não leva a nada, mas que eu conheça a Ti, ó conhecedor de mim mesmo, assim como sou conhecido por Ti. Que sejamos um povo que entrega um culto agradável ao seu Deus e que vive uma vida pautada naquilo que Ele quer da gente. Porque afinal de contas, a gente já não vive mais pra gente. A gente vive pra Ele. A gente perde a nossa vida com tranquilidade. Porque aqueles que pedem, significa que acharam ela de verdade. Quem perde é aquele que fica buscando só sobre a sua própria vida. Tem um grande benefício em servir a esse Deus, irmãos. E eu gostaria de reforçar isso só mais uma vez, porque eu sinto isso fortemente no meu coração. Você não é o que dizem que você é. Você não é os rótulos que colocaram sobre você. Você não é o estigma que jogaram sobre seus ombros. Você não é. O que eu sou então? Eu sou aquilo que meu Deus diz que eu sou. Eu fui chamado por Ele. E eu sei disso. E a minha vida agora é em louvor. Aquele que tão generosamente me amou e a si mesmo se entregou. Ele me conhece. E isso é o que me dá descanso. Que Deus te abençoe.